Fala concurseiro, fala concurseira, e aí como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais uma aula aí, dessa vez Direito Penal, Lei Penal no Tempo e Lei Penal no Espaço. Essa vai ser a parte 1, tá? Vamos falar de Lei Penal no Tempo. A parte 2, a gente vai desenrolar aí e vai ser a Lei Penal no Espaço, beleza? Sem muito lero-lero, sem muita conversinha, vamos iniciar aí a nossa aula. O slide aí já está na tela. Falo com vocês aí, anotem. Você que já tem uma noção bacana aí da matéria, vai ser uma revisão para você, focada aí nas carreiras policiais. É uma matéria que tem uma incidência relevante nos concursos públicos e creio que aí irá somar aí nos seus conhecimentos, beleza? Senhores, vamos falar de lei penal no tempo e no espaço. Nesse bloco, eu vou falar de lei penal no tempo. Tá? É importante que você venha observar as minúcias do detalhe propriamente dito desse tema. O que eu teria que falar para você em primeira mão? Primeiro, a regra. O que seria a regra aí em relação ao tempo? A regra seria que uma lei ela não venha retroagir. Essa é a regra. Já vi questões, inclusive, cobrando isso. E muitas pessoas aí vão errar. Por quê? Porque já tem muita informação relacionada ao quê? É possível retroagir, mas a regra é ela não retroagir. Então, eu até coloquei no slide para você ficar bem tranquilo nessa parte, beleza? Vamos para o próximo slide. Então, senhores, a extratividade da lei penal. O que seria isso? Na verdade, estaria relacionada à possibilidade de uma aplicação retroagindo a lei para beneficiar o réu, sendo ele ou propriamente dito em uma execução propriamente dito de uma pena, ou então numa infração que ele havia cometido nesse tempo anterior à vigência de uma lei. Vou explicar melhor. Uma lei, melhor dizendo, um exemplo. Ele comete um delito, onde a pena dele, nesse momento, estaria relacionado a 4 anos. Ok? Então, uma lei posterior venha a colocar essa pena em 2 anos. Ou seja, essa pena ela vai retroagir para beneficiar esse indivíduo. A ultratividade já estaria relacionada ao contrário. A ultratividade estaria relacionada a uma lei que vai alcançar, melhor dizendo, uma cultura, uma conduta dentro de uma lei, no tempo vigente da conduta, que após ser revogada, ela vai continuar sendo penalizando esse indivíduo. Como assim? Um indivíduo, na vigência de uma lei que foi temporária ou excepcional, eu vou explicar isso depois, ele comete um delito. Esse tempo, esse lapso temporal, ocorre o quê? Finaliza essa lei, ela se autorrevoga. Então, há sim a possibilidade desse indivíduo continuar cumprindo uma pena, respondendo. Por quê? Porque os seus atos foram nesse lapso temporal, nesse tempo previsto. Beleza? É só isso. Vamos aqui no próximo slide. Institutos de lei penal do tempo. Eu coloquei aí o artigo 2º, né? Você já deve estar lendo muito lei seca, espero que sim. Isso é muito importante para a sua prova, porque tem muitas questões que vai pegar simplesmente o texto da lei e vai colocar lá. E se você não tiver com a lei na ponta da língua, ou melhor, na sua mente já fixada, pré-determinada, propriamente dita, embasada, cara, você vai errar bobeira, beleza? Então, o que seria aqui? Abolício crimes. O que seria o abolício crimes? Nada mais é do que uma conduta que anteriormente era tida como um delito, era tido como um crime, ele deixa de ser propriamente um delito, beleza? Um exemplo disso estaria relacionado, por exemplo, anteriormente, o crime de adultério. Antigamente se penalizava isso. Hoje, atualmente, não se penaliza mais, beleza? Novatio legem nihilus. O que seria isso? Isso daqui é uma nova lei mais benéfica. Antes, a lei era mais rígida, ela era mais cumpria-se um rigor maior, e agora essa lei ela é mais benéfica, propriamente dita. Já disse anteriormente que ela vai retroagir. Aí eu te pergunto, a retroatividade da lei penal é a regra? Não, não é a regra. A regra é irretroatividade, beleza?
Próximo delito, novatio legis impedius, que seria a lex gravior. O que seria isso? É uma lei penal mais gravosa. É a possibilidade de uma pena, de uma lei, melhor dizendo, que antes era mais tranquila, era uma lei mais branda, ela ficar mais grave, beleza? Aí eu coloquei aí no slide que ela não retroage, tá, senhores? Uma lei mais grave, ela não vai retroagir. Ok? Vamos para o próximo tópico. Novácios legis incriminadora. Seria uma conduta anteriormente não tida como infração e agora ela vai se tornar uma infração. Um exemplo, o crime de bullying. Antigamente, o bullying, aquela zoação, aquela forma reiterada de implicância com alguém, antes não era criminalizada. Hoje tem um artigo específico para o crime de bullying. É um exemplo aí, certinho para você, beleza? Lei temporária e lei excepcional. Aí, tá tudo aí no slide. Aqui eu só vou falando algumas coisas para que você venha entender melhor, beleza? Aí vamos para o próximo slide. Lei temporária e lei excepcional. O que seria isso? Bem simples, galera. Tranquilo, tá, concurseiro? É isso aí. A lei temporária estaria relacionada a um tempo determinado de uma lei prevista dentro de um lapso temporal, tá? Ela é pré-determinada, ela é autorrevogável. Um exemplo é a lei de 2014 relacionada à Copa do Mundo. Aquilo ali que foi crimes cometidos dentro desse lapso temporal, tanto na lei temporária como na lei excepcional, os crimes cometidos, os delitos nesse tempo é ainda assim punível depois de ser revogado, tá bom? A lei temporária e excepcional, para que você venha diferenciar tranquilamente, temporária, ela vai ter um tempo determinado, a excepcional ela não terá um tempo determinado. A lei excepcional ela vai durar enquanto durar algo que seja incomum. Exemplo, uma guerra, um conflito, alguma calamidade. Enquanto houver isso acontecendo, propriamente dito, a lei excepcional vai continuar valendo. Beleza? Aí eu coloquei aí, ó, as leis são autorrevogáveis, entre vigor em situações específicas e sai automaticamente do ordenamento jurídico. Foi o que eu disse, beleza? Outra atividade das leis temporárias, mesma coisa. Aqui eu só coloquei aqui para vocês terem alguma coisa aí para vocês revisarem, beleza? Princípio da continuidade normativa típica. O que seria isso? A continuidade normativa típica não seria, propriamente dito, um abolício crimes, um código penal não seria revogado e deixado de ser tido como crime, não é isso. Na verdade, seria uma revogação em um código penal, onde esse código ele é transportado para outro código, ele é levado para outro código transferido, enfim, você pode falar de qualquer forma, mas na verdade, para você entender isso, ele é revogado em um código e esse contexto aqui de crime, ele é colocado em outro código. Por esse exemplo aí, eu coloquei aí, o atentado violento ao pudor incorpora o crime de estupro, entende? Não deixou de ser crime, ele é revogado aqui e levado para um outro contexto, um outro código penal, beleza? Tempo do crime. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É considerado ali o momento do fato, o momento da omissão. E qual a teoria que é determinada ali como regra no direito penal? Qual a teoria adotada, melhor dizendo? É a teoria da ação, a teoria da atividade. Beleza? Não tem muito o que falar sobre esse tópico, que é bem decorado, é bem tranquilo, tá bom? O princípio da congruência. Senhores, o princípio da congruência é o seguinte, é considerado no momento dessa ação, no momento dessa atividade ou omissão, vai observar o quê? A inimputabilidade, a imputabilidade, melhor dizendo, desse agente, vai observar a culpabilidade e a tipicidade. Aí, um exemplo disso é Tício, no momento da ação, ele tinha 17 anos de idade. Ele comete um crime, ele comete um delito, uma pessoa, ele utiliza de uma arma de fogo, atira em Mévio. Então, Mévio ele vai ser internado. Dias depois,
Melville ele vem a óbito. Só que Tício, agora ele tem 18 anos. Aí a pergunta, Tício ele vai ser considerado agora, nesse momento, para ver até a culpabilidade desse delito, um imputável, um semi-imputável ou inimputável? Se a gente observar propriamente dito a regra aí, ele vai ser considerado inimputável. Por quê? Porque no momento do ato, do momento do fato propriamente dito, ele era um menor, ele tinha 17 anos. Por isso que ele vai responder como inimputável e ele vai responder ali com base no ECA. Beleza? Senhores, essa foi a aula aí de lei penal no tempo. Espero aí que os senhores estejam curtindo aí as aulas. Espero também ter ajudado um pouquinho aí o conhecimento dos senhores, que eu pude agregar de alguma forma. E peço aí que vocês venham curtir, compartilhar, comentar o vídeo. Assim vai me motivar aí, podendo eu colocar cada vez mais conteúdos, tá bom? E é isso, senhores. Valeu!